Sabe aquela sensação de estar fazendo tudo certo, mas por dentro ainda se sentir cansada e sem paz? Como se sua mente não desligasse e seu coração estivesse sempre pesado e você estivesse tentando dar conta de tudo, menos de você mesmo? Pode ser que esteja faltando na sua vida, não seja força nem fé, mas fazer renúncias. Eu sei que essa palavra assusta um pouco, porque fomos ensinados a acreditar que abrir mão é perder. Mas se eu te disser que existem renúncias que não te diminuem, e sim te libertam. Ao longo da caminhada, eu comecei a perceber que muitas das nossas inquietações não vêm do que nos falta, mas do que a gente insiste em manter. Às vezes um relacionamento que já não traz paz, mas você continua ali por medo de ficar sozinha. A necessidade de agradar todo mundo, dizendo sim para tudo, ou pensamentos que você alimenta diariamente como comparações, culpa, autocobrança, que vão drenando a sua energia sem você perceber. E a verdade é que enquanto você não renuncia àquilo que te prende, você não abre espaço para aquilo que Deus quer te entregar. Não é preciso começar com grandes decisões, porque na maioria das vezes a transformação começa em renúncias pequenas, mas constantes. Por isso, eu quero te dar um exemplo. Renunciar 15 minutos de distração para ter um tempo com Deus em silêncio. Renunciar à necessidade de responder tudo na hora e aprender a respeitar seus limites. Renunciar a pensamentos que te acusam e substituí-lo por aquilo que Deus diz sobre você. São escolhas simples, mas que começam a reorganizar o seu interior. E é nesse processo que algo profundo começa a acontecer, porque você começa a perceber que a paz que você tanto busca não está em fazer, mas em abrir mão do que está roubando o seu equilíbrio. E aqui entra um ponto que quase ninguém fala com clareza. Nem tudo que você consegue carregar, você foi chamada para carregar. Tem pesos que parecem normais, mas que nunca foram designados para você. Responsabilidades emocionais que você assumiu por amor, por medo, até mesmo por hábito, mas que no fundo estão te afastando da paz que Deus quer te dar. E a renúncia, nesse caso, não é abandonar pessoas, é reposicionar seu coração. É entender até onde vai o seu papel e onde começa o papel do outro. Isso, inclusive, é um ato de maturidade espiritual. Decisões assertivas em relação à família, trabalho, ministério e amizades. Pensa comigo em algo bem prático. Quantas vezes você já se sentiu culpada por dizer não? Como se colocar limite fosse sinônimo de egoísmo, quando na verdade, muitas vezes, é um ato de sabedoria, uma renúncia poderosa que gera paz é justamente essa. Abrir mão da necessidade de ser tudo para todos. Um passo simples é pausar antes de responder um pedido e se perguntar: isso está alinhado com o que Deus quer para mim agora? Ou, estou fazendo isso por amor ou por medo de desagradar? Ou por uma culpa que carrego? Esse tipo de consciência muda completamente a forma quando você se posiciona. E aos poucos você começa a perceber algo muito profundo. Algo que acontece dentro de você. A paz deixa de ser algo distante e começa a se tornar um estado interno. Não porque tudo está perfeito ao seu redor, mas porque você já não está mais carregando aquilo que não te pertence.
E isso traz leveza, clareza e direção. Só que existe uma camada ainda mais profunda nesse processo. Porque algumas renúncias não estão apenas no que você faz, estão naquilo que você ainda acredita sobre si mesma. E é aqui que muitas transformações verdadeiras começam. Quando você entende que algumas das renúncias mais importantes não são externas, mas internas. São crenças que você carregou por anos, sem nem perceber, talvez, a ideia de que você precisa ser perfeita, ser amada, entende? Ou que precisa esforçar o tempo todo para provar o seu valor. E até mesmo que não merece viver algo leve e tranquilo. Enquanto essas crenças permanecem, a sua alma continua em conflito. Porque você vive tentando sustentar algo que Deus nunca pediu para você. Renunciar a esse tipo de pensamento exige consciência e prática. Não é algo que acontece de um dia para o outro, mas começa com pequenas substituições diárias. Por exemplo, quando vier aquele pensamento de cobrança, eu não fiz o suficiente. Você aprende a responder com verdade. Eu estou em processo. E Deus está comigo nele. Quando surgir a comparação, você decide interromper e lembrar. Deus tem um caminho específico para mim. Pode parecer simples, mas isso vai reprogramando a sua mente, trazendo uma paz que não depende das circunstâncias, mas daquilo que você escolhe alimentar dentro de você. E quanto mais você pratica essas renúncias internas, mais você percebe que a paz não é algo que você precisa correr atrás. Ela começa a surgir naturalmente, como resultado de um coração alinhado. Só existe um detalhe importante, que muitas pessoas ignoram. Manter essa paz exige constância. Porque sempre vão existir situações, pessoas e até pensamentos tentando te puxar de volta para antigos padrões. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas se perdem, porque começam bem, mas não sabem como sustentar este novo lugar. Renunciando às crenças que você carregou por anos, como a ideia de que você precisa ser perfeita, ser amada, que precisa esforçar o tempo todo para provar o seu valor, ou até que não merece viver algo leve e tranquilo, você chega a um nível de verdade plena sobre o seu propósito aqui. Eu já acompanhei muitas mulheres que, mesmo fazendo tudo certo, nunca sentiam paz, porque dentro delas existia uma voz constante dizendo: ainda não é suficiente. E enquanto essa voz não é confrontada, a alma nunca descansa. Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Imagine um dia comum onde você já fez várias coisas, cuidou da casa, trabalhou, ajudou alguém, mas ao deitar vem aquele pensamento: eu deveria ter feito mais. Percebe? Isso não é sobre o que você fez, é sobre o que você acredita. Agora, olha a renúncia acontecendo na prática. Nesse momento, ao invés de concordar com este pensamento, você para e diz: não, hoje eu fiz o que estava ao meu alcance e Deus vê isso. Outro exemplo é quando você se compara com alguém nas redes sociais e sente que sua vida está atrasada, fora de foco ou dos padrões exigidos pela sociedade. A renúncia não é para sair das redes apenas, mas é interromper esse pensamento e declarar: eu estou vivendo o processo que Deus tem para mim. Sou autêntica, real e verdadeira. São decisões internas, pequenas, mas extremamente poderosas. Então, a paz começa a surgir naturalmente, como resultado de um coração alinhado. Não é sobre aprender a renunciar, é sobre discernir o que precisa ser renunciado todos os dias. Porque a vida vai continuar trazendo gatilhos, situações, emoções. E se você não tiver clareza, pode voltar a carregar aquilo que Deus já te mostrou que não é mais seu. E é exatamente aqui que muitas pessoas travam sem entender o porquê. Acredito
que você já esteja percebendo algo dentro de você. Talvez algumas coisas começaram a fazer sentido e você até identificou áreas que precisa renunciar, como pensamentos, padrões, pesos que você vem carregando há tempo demais. E a grande pergunta agora não é mais o que está acontecendo comigo, mas sim o que eu vou fazer com aquilo e o que eu entendi hoje. Porque conhecimento sem decisão não transforma, é a prática que muda a vida. A verdade é que muitas pessoas até reconhecem que precisam se ajustar, mas não conseguem sustentar esse processo sozinhas. E não é falta de fé, é porque existem raízes emocionais profundas que precisam ser tratadas, curadas com direção, consciência e acompanhamento. É por isso que eu sempre digo, não adianta apenas tentar mudar o comportamento, se as raízes continuam as mesmas. Quando as raízes são curadas, a paz deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência. Eu posso te ajudar a trabalhar as raízes da sua história, fortalecer sua identidade em Deus e te levar a viver com mais leveza, clareza e paz. Vou te escutar, te acolher, te ensinar a se posicionar e a construir uma nova realidade emocional e espiritual. Sua nova identidade em Cristo. Agora, eu quero te fazer uma pergunta sincera. O que há na sua vida hoje? Deus já está te mostrando que precisa ser renunciado para que você viva em paz? Se essa mensagem falou com você, não esquece de se inscrever aqui no canal. Ative as notificações. Curta, compartilha com outras pessoas, porque aqui você vai continuar aprendendo, crescendo e se fortalecendo com profundidade, direção e propósito. Existem muitas vidas também, que eu sei que você conhece, que precisa de ouvir essa mensagem. Porque, no final das contas, as renúncias certas não tiram nada de você. Elas te devolvem a paz que você sempre buscou. Deus abençoe sua vida.